Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 2, e vamos ler os versículos 1 a 13. Atos, capítulo 2, versículos 1 a 13. Esse parágrafo de Atos é muito famoso. Eles estavam celebrando uma festa em Jerusalém. Essa festa era a festa de Pentecostes. Esse nome, Pentecostes, é porque vem de 50, na verdade. Pente de 5, em grego, 50 dias depois da Páscoa. Então, o dia de Pentecostes sempre é 50 dias depois da Páscoa, ou seja, são 7 semanas dá 49 dias, aí no dia seguinte, 50 dias, o Pentecoste. Essa era uma festa que eles celebravam todos os anos. Era uma festa em que eles agradeciam a Deus pela boa colheita, eles faziam festas. Para quem já morou na área rural, sabe que quando tem a colheita sempre é uma festa, principalmente quando a colheita é farta, e tem muitas coisas boas. Mas para nós que moramos na cidade, às vezes a gente fica meio assim, Quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente vai no supermercado, compra lá 1 litro de leite, meio quilo de uva, algumas coisas, mas a gente nem sabe de onde que veio, como que foi feito aquilo lá, como que nasceu, A gente não sabe o trabalho que o pessoal no campo tem para produzir tudo isso. E eles então faziam essas festas. A festa do Pentecostes, na verdade, Deus é que instituiu, mas já era um costume deles fazerem essas festas na colheita. Só que cada um fazia para o seu Deus, Então, os pagãos também fazem festas, Fazem para os seus deuses e agradecem pela colheita e tudo, Porque é a vida, A nossa vida é o alimento, é a alegria de poder compartilhar boas coisas, e tudo isso vem de Deus, A chuva cai no tempo certo, você bota uma semente lá, a semente germina e cresce, você cuida bem dela e dá mais frutos. Então, é esse o sentido da festa de Pentecostes. Este dia de Pentecostes, esse feriado específico de Pentecostes, que está narrado em Atos capítulo 2, ele é especial porque foi o primeiro Pentecostes, o primeiro feriado de Pentecostes, que aconteceu depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. Então fazia 50 dias que Jesus morreu na Páscoa. Ele foi o cordeiro pascal sacrificado naquele ano, e que foi de uma vez por todas. Então esse Pentecoste foi 50 dias depois desta morte e ressurreição de Jesus. E também porque nesse dia aconteceu algo maravilhoso, que não costumava acontecer, e como se diz em alguns lugares na Bíblia, nunca aconteceu antes e nunca depois também vai acontecer uma coisa semelhante. Então foi um dia especial, esse dia do Pentecostes. Vamos ler então Atos capítulo 2, de 1 a 13, e vamos ver que lições nós podemos tirar desse parágrafo. Convido os irmãos a ficarem em pé novamente, aqueles que podem. Se você preferir ficar sentado, não tem problema. Atos capítulo 2, de 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade,
porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, que o teu Espírito possa nos guiar, que possamos aprender e possamos colocar em prática tudo o que temos aprendido. Ó Senhor, obrigado por este momento tão precioso. Abençoa nós que estamos aqui, os irmãos que estão reunidos também em outras igrejas. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que não podem estar conosco agora, que o Senhor possa cuidar de cada um. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, podeis assentar. Pentecostes. Então, esse Pentecostes, esse dia específico ali, ele foi especial porque teve essa manifestação maravilhosa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não pode ser visto, nós não podemos ver nenhum Espírito, nem o Espírito Santo, nem os outros Espíritos. Nós sabemos que há muitos Espíritos por aí vagando, talvez aqui tem alguns, a gente não sabe, porque a gente não vê, mas eles existem. Então, existem, a gente tem uma certa resistência em aceitar a existência de coisas que nós não vemos, que nós não podemos sentir, mas nós nos damos bem, por exemplo, quando, se você pegar o seu celular, abrir aí, vai sair imagens, vai sair notícias, vai sair coisas, né? De onde que isso veio? Né? A gente aceita bem, né? A gente não está vendo como que chega essas ondas aí e se transforma nessas imagens, nessas coisas. Então é assim também que os espíritos estão por aí, mas para que o espírito se faça reconhecer a sua presença, para que ele possa fazer reconhecer a sua presença, ele precisa fazer alguma coisa extraordinária. É assim que aparecem os fantasmas, às vezes, né? Que as pessoas se assustam, parecem você escuta alguma risada, escuta vozes, né? Arrastando corrente pela casa, né? Que nem naqueles filmes de terror. É assim que os espíritos eles se fazem conhecer, né? Se manifestam. E o Espírito Santo também, para que ele pudesse ser visto, para que as pessoas pudessem entender que ele estava ali presente, ele se manifestou aqui nesse evento de 3 formas, e nós vemos aqui que foi através do vento, temos isso no versículo 1 e 2, através do fogo, no versículo 3, e nós também vimos que foi através da palavra, ou seja, da verbalização, através, né, dos homens, né, das pessoas, homens e mulheres que ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Então, dessas maneiras, dessas 3 maneiras aí, o Espírito Santo se fez visível, se fez presente. E isso não é a primeira vez que o Espírito Santo se mostra assim, dessa forma, né? Que Deus, porque Deus é Espírito e o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Nós podemos ver, por exemplo, no Antigo Testamento, que o Espírito ele se mostra dessa forma,
E nós vemos também, por exemplo, em João capítulo 3, quando, isso já no Novo Testamento, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele ele tenta explicar para o Nicodemos sobre o novo nascimento. No começo parece que o Nicodemos não estava entendendo, ou se fez de desentendido, e ele falou, mas como assim nascer de novo? Eu vou entrar, eu já sou velho, eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe, nascer de novo? Aí Jesus disse, não é isso, Aí Jesus fala para ele, você precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. E aí Jesus usa como exemplo, como ilustração, o vento. Ele fala, o vento ele sopra onde quer. Você não sabe de onde que o vento vem e você não sabe para onde o vento vai. Mas você ouve a voz do vento, né? Aquele assobio quando vem o vento e você sente o vento. E ele disse, é assim que é todo que é nascido do Espírito. Então, o próprio Jesus usa o vento aí para exemplificar o Espírito Santo. Do fogo, nós vemos no Antigo Testamento, em alguns lugares, por exemplo, em Êxodo 24:17, quando Deus escolheu a nação de Israel para o seu projeto, o que era o projeto de Deus? E ainda que ele se manifeste como Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, o único Deus a quem nós devemos adorar, porque nós sabemos que haviam outros deuses que eram adorados, e ainda há outros deuses, mas o nosso Deus vai vencendo e vai se mostrando cada vez mais. Quando Deus escolheu a nação de Israel para ser esse veículo de manifestação, ele se manifestou também com fogo. Em Êxodo 24:17, nós lemos que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Ou seja, quando eles viram a manifestação de Deus, eles viram um fogo no alto da montanha do Monte Sinai, ou Horebe. Eles viram lá uma nuvem escura e raios e fogo. Era esse o aspecto de Deus. Então ele se manifestou ali com fogo. E também, quando Deus ele mandou que Moisés, ele instruiu Moisés e Arão como que eles deviam fazer, né, os sacrifícios, que tipos de animais, como que deviam matar os animais e despejar o sangue e fazer todas aquelas coisas. Ele também inaugurou essa maneira de adoração que ele instruiu Moisés e Arão, ele inaugurou com fogo. Nós vemos aqui em Levítico capítulo 9, que diz assim esse texto, que saindo fogo de diante do Senhor, queimou a oferta, né, o animal que estava ali morto, a carne, né, dos animais que estavam ali. Então ele mandou que eles partissem, né, matassem um animal, partissem ali, fizessem as partes ali, colocassem arranjados ali sobre a lenha, mas não colocaram fogo. Foi mais ou menos como naquela história do Elias e dos profetas, assim, né? Então Deus só mandou eles colocarem ali, e Deus mandou um fogo, né? Caiu um fogo do céu e queimou, né, a oferta. Então esse fogo que era para ser queimado ali no altar, e esse altar nunca ia se apagar, ele ia sempre estar aceso, eles só iam alimentando ele com lenha, aquele era o fogo do Senhor, o Senhor que mandou o fogo. Tanto que quando Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão, logo em seguida quiseram colocar outro tipo de fogo ali para oferecer para o Senhor, eles foram fulminados por Deus, eles morreram ali, né? Um raio caiu sobre eles ali e eles morreram na hora. Então isso a gente lê, quando a gente lê Levítico 9:24, que é o último versículo de Levítico 9, e aí começa o capítulo 10, já falando da morte de Nadab e Abiú, porque diz que eles pegaram o incensário
colocaram fogo no incensário, ou seja, pegaram fogo lá de algum lugar, colocaram no incensário e foram oferecer a Deus. E esse gesto, né, foi o suficiente para que Deus os matasse, né? Foi uma grande tragédia, logo na inauguração ali da adoração. Então Deus se manifesta com fogo. E Deus também tem se manifestado através da palavra, como ali no dia de Pentecoste, inclusive no Antigo Testamento. Na história do Elias, quando Elias venceu os 450 profetas de Baal, 400 de um, 450 do outro, né? Ele teve, né, aquela história que ele preparou ali a sua oferta, né, o sacrifício, e aí os profetas de Baal ficaram o dia inteiro tentando fazer com que Baal mandasse fogo para queimar a oferta, e não conseguiram. E quando chegou a vez do Elias, que já era de tardezinha, já quase para anoitecer, aí ele só fez uma oração, ele clamou e Deus respondeu com fogo. Foi uma grande vitória, e aí a partir dali ele mostrou que só o Senhor é Deus e Baal não era Deus verdadeiro, e ele venceu. Mas vocês olhando o restante, foi uma grande vitória de Elias, mas logo em seguida a gente vê que Elias fica depressivo, né? Ele fica depressivo, ele foge, ele fica com medo da rainha Jezabel, e Deus precisa conversar com Elias. Essa história a gente vê em 1 Reis, capítulo 19, especialmente nos versículos 11 a 13, quando Deus vai falar com Elias. Como que Deus se manifesta? Primeiro, vem um grande e forte vento, que diz ali 1 Reis 19. Vem um grande e forte vento. Elias está no Monte Horebe, ele caminhou até lá, ele fez igual o Nicolas, né? Ele caminhou ali muitos quilômetros, acho que o Nicolas caminhou mais que ele, né? Mais ou menos a mesma coisa, 200 e tantos quilômetros, né? Ele caminhou ali, chegou no Monte Horebe, e aí ele entrou numa caverna, e ele queria falar com Deus. Ele estava totalmente desanimado, deprimido, porque ele venceu os profetas, depois ele estava com medo da rainha e fugiu, e ele mesmo se sentiu, eu não sou digno, porque eu estou fugindo, eu prefiro a morte, né? Ele estava deprimido mesmo, estava deprê, como a gente costuma dizer, né? Ele estava para baixo, e Deus foi tratar com ele. Então ele entra na caverna, e Deus manda um vento tão forte, que esse vento ele quebrava até as próprias pedras ali, né? Fazia as pedras rolarem e caírem, né? Mas aqui no texto, se você for ler lá em 1 Reis 19, 11 a 13, diz o seguinte, que Deus não estava naquele vento. Era um vento muito forte, mas Deus não estava ali. E depois teve um terremoto, né? Então tremeu tudo ali, e agora é Deus que está aí, né? Tremeu tudo, mas Deus não estava naquele terremoto. E aí depois teve fogo, né? Também teve fogo ali, mas Deus não estava naquele fogo. E aí, depois de tudo isso, veio diz aqui o texto, cicio tranquilo e suave. Aquela brisa, né? Aquela brisa suave, aquela calmaria. E aí foi que Deus falou com Elias. E o que Deus falou com Elias? Elias, o que você está fazendo aqui? É isso que Deus falou com Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Aí o Elias chorou lá, né? Chorou as pitangas, como a gente costuma dizer, né? Eu tô sozinho porque mataram os seus profetas, eu fiquei sozinho e não sei o quê, e agora eu estou fugindo, eu não mereço viver, e ficou chorando, e Deus falou, olha, aí Deus deu as instruções para ele, né? A instrução era para ele ungir outro profeta no lugar dele, que foi o Eliseu, né? Mandou ungir outro rei no lugar do Acabe, né? Que foi um outro rei lá, mas não foi o próprio Elias, foi o Eliseu. Aliás, nem foi o Eliseu, foi terceirizado isso aí, né? Mas, e mandou ungir outro rei sobre a Síria. Então, Deus resolveu ali o problema. Mas é interessante que no dia de Pentecoste, se a gente fosse comparar o que aconteceu com Elias, também veio o vento. É isso que diz o texto, que veio
um som de um vento forte, né, e impetuoso, que diz aqui. Então escutou aquele vento lá, eles estavam reunidos, eram cerca de 120 pessoas no cenáculo, né, que era o segundo andar, o andar mais alto ali, o terraço de uma casa muito grande. Eles escutaram o som de um vento. E a gente pode dizer que Deus não falou através daquele vento. Aquele vento era só um prelúdio, era uma preparação. E depois veio, né, conforme diz o texto aqui, veio coisas semelhantes a línguas de fogo, né, que pousou sobre cada um deles. Então veio o fogo. Mas não era ali ainda, Deus não estava falando ainda através daquele fogo, mas ele apareceu ali para eles saberem que estava o Espírito Santo. E depois o que aconteceu? A palavra, né? Foi verbalizada a palavra de Deus. Eles começaram a falar em outras línguas, línguas que eles não conheciam. Todos eles eram varões galileus, ou seja, moravam na Galileia. Eles eram pescadores, eram pessoas simples, né? E aí um começou a falar grego, outro começou a falar, tem o nome das línguas de Parto, Média, né, língua da Média, e Elamitas e não sei o que, né, romano, que era o latim, né, que os romanos entendiam. E como que eles conseguem falar essas línguas? Africano, né, e todas aquelas línguas, e começaram a falar as grandezas de Deus. Então isso foi chamou a atenção de todo mundo, mas a gente pode dizer também que não era ainda aquilo que Deus queria. Aquilo era só uma preparação, assim como aconteceu com Elias, né? Veio aquele vento forte, veio o terremoto, veio o fogo, mas o que Deus queria mesmo falar com Elias foi numa brisa suave, né? E quando, nesse dia do Pentecoste, como que Deus falou para o povo? Foi quando Pedro começou a pregar, né? A gente vai ver a partir do versículo 14, que tudo isso foi para chamar a atenção das pessoas ali. E quando Pedro se levanta e começa a pregar de forma ousada, mas de forma serena, é aí que Deus fala, é aí que Deus manda a mensagem para o povo. E a mensagem era bem simples: arrependam-se, confessem os seus pecados, se arrependam, sejam batizados em nome de Jesus para serem cancelados os seus pecados. Era esta a mensagem que Deus queria transmitir ali no Pentecoste. Então esse dia foi muito importante e é comemorado até hoje, e é por isso que nós vemos aí que existem muitas igrejas chamadas pentecostais, é por causa disso, porque as igrejas pentecostais acreditam que isso deve se repetir nos cultos hoje. Mas será que é assim? Será que é sempre dessa forma que o Espírito se manifesta? Pensando nesse dia especial, no dia de Pentecoste, de Atos capítulo 2, a impressão que a gente tem é que o Espírito, que as pessoas que estavam reunidas ali, eles estavam orando fervorosamente, e de tão fervorosos que eles estavam na sua oração, veio o Espírito Santo, né, e foi derramado sobre eles. É essa a impressão que você tem quando você pensa no dia de Pentecostes? Pelo menos é essa a impressão que eu sempre tenho quando eu fico pensando. Eles estavam orando, começaram a orar e começaram a orar cada vez mais com fervor, né? Até o ponto que, né, Deus mandou lá o Espírito Santo. Mas se você prestar atenção no texto, olha só o que diz no versículo 1. Atos 13, versículo 1. O que diz ali? Atos 2, né? Desculpa. Atos 2, versículo 13. Atos 2, versículo 13, que foi o primeiro versículo que nós lemos. Aliás, desculpa. Atos 2, capítulo 1, né? Começa em 1, termina no 13. Atos 2, capítulo 1. O que está dizendo ali? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso. E aí, né? Aí o versículo 2 fala que de repente veio. Então fala que eles estavam orando? Não, fala que eles estavam reunidos. Então, será que eles estavam orando? Não sei. A Bíblia fala que eles estavam orando?
Não. Mas provavelmente sim. Provavelmente eles estavam reunidos ali e estavam orando, né? Mas não necessariamente, pode ser que nem estavam orando, só estavam reunidos. E Deus mandou, então, o Espírito Santo. Então, essa impressão, às vezes, que a gente tem, pode ser engano nosso. Por que Deus mandou o Espírito Santo? Foi porque eles começaram a orar intensamente, pedir o Espírito Santo e ele veio? Pode ser que não. Pode ser que eles, né, estavam orando como nós costumamos orar aqui, né? De maneira mais silenciosa, né, e tudo. E Deus mandou o Espírito Santo, porque Deus é soberano. Ele mandou o Espírito Santo por quê? Porque tinha uma missão para ser cumprida ali. E aí nós temos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios 2, 13, Paulo fala que todos nós fomos batizados em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quando Paulo fala isso, em 1 Coríntios 12, 13, ele está dizendo que todos nós que aceitamos a Cristo, todos nós que nascemos de novo, recebemos e fomos batizados com o Espírito Santo. Não necessariamente falamos em línguas, não necessariamente fazemos milagres, mas fomos batizados com o Espírito Santo. Existe uma diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Batizados com o Espírito Santo, todos nós que nascemos de novo já somos. É um selo que Deus coloca ali, né, para que nós, para dizer que nós somos propriedade dele. Mas para ser cheio do Espírito Santo, precisa de esforço da nossa parte. Paulo fala, por exemplo, nos capítulos 5 e 6 de Efésios, como que você tem que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Ele começa dizendo: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. E ele fala também, em algum momento, sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor. E aí ele vai dando instruções, ele dá instruções como que o pai deve criar um filho, como que o marido deve tratar a mulher, como que a mulher deve tratar o marido. Ou seja, ele vai dando instruções para que você seja cheio do Espírito Santo. Então não é só você ficar pedindo para ele te encher, mas você tem que fazer a sua parte, né? E a sua parte é obediência, é você fazer a coisa certa, né? Tratar o seu irmão, tratar o seu pai, a sua mãe, seu filho da maneira certa, e todas essas coisas. Então Deus, ele é soberano e ele manda o Espírito Santo quando precisa, né? Ele pode, nós somos batizados com o Espírito Santo, mas se Deus quiser escolher um de nós aqui para fazer alguma obra, ele pode usar o Espírito Santo, né? Essa pessoa fica cheia do Espírito Santo e aí vai fazer grandes coisas. Nós falamos na semana passada do João Batista, né? O João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. É isso que diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 15, que desde o ventre materno, né, antes de nascer, ele já era cheio do Espírito Santo. Então, por isso que ele conseguia fazer o que ele fazia. Nós vemos também no Antigo Testamento outras pessoas que às vezes o comportamento dessas pessoas não era tão exemplar. É o caso do Sansão. Sansão vivia fazendo coisas erradas, né? Sansão não tinha jeito, né? O pai dele mostrava o que ele tinha que fazer, mas ele sempre ia para o caminho errado. Ele era um jovem muito rebelde, né? Mas mesmo assim Deus, nós vemos lá em Juízes, né, na história de Sansão, que Deus o encheu com o seu espírito para ele fazer algumas coisas. E o rei Saul também, Deus também encheu, né, se apossou, né, controlou o rei Saul para fazer muitas coisas. É uma coisa interessante quando você pensa assim, bom, para eu ser cheio do Espírito Santo, será que
para mostrar que eu sou cheio do Espírito Santo, será que eu devo falar em línguas? Às vezes pode ser o contrário. A própria Bíblia diz isso. Olha aqui, Tiago capítulo 3, versículo 8, o que diz? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então o que o Tiago está falando aqui? Tiago, é claro, ele está falando de pessoas que devem ser cheias do Espírito Santo, que devem, né, buscar. O Tiago vai falando que a fé sem obras é morta, né, que você precisa se esforçar. E aqui Tiago está dizendo que para você mostrar que você está, de fato, andando com Deus, aqui eu vou usar outras palavras que Tiago não usou, mas é mais ou menos isso que ele está querendo dizer, que para você mostrar que você é cheio do Espírito Santo, em vez de você falar em línguas, ele está dizendo que, pelo contrário, você tem que controlar a sua língua, controlar aquilo que você fala. A mesma coisa o Pedro fala, em 1 Pedro 3,10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Né? Então, você quer amar a vida e ver dias felizes, né? Ou seja, você quer andar de acordo com a vontade de Deus para que seja abençoado, então refreia a sua língua do mal. Então, para você mostrar que é cheio do Espírito Santo, às vezes é o contrário de falar, às vezes é você não falar, é você controlar a sua língua, né? Porque a língua é um instrumento perigoso. Tiago fala disso, né? Que é muito perigoso. Ele, né, veneno mortífero, né, fala coisas assim. Paulo, ele fala em 1 Coríntios 14, 23, dando instruções para eles, né, porque os coríntios, né, eles gostavam de falar em línguas, né, para eles era o dom que eles mais gostavam, parece, né, que ele é o dom do Espírito Santo, porque tem muitos dons, né, Paulo fala no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala, é um capítulo longo ali, texto longo sobre dons, né? Tem muitos dons, mas eles gostavam era do dom de línguas, né? E aí Paulo fala no capítulo 14, depois de dar essas instruções, ele fala assim, olha, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Né? Então Paulo está falando, olha, falar em línguas, né? Ele não proíbe falar em línguas, ele não fala que é errado, ele não diz que é ruim, mas ele fala, mas é muito melhor se vocês pensarem e desejarem outros dons, como a profecia, ele fala que é muito importante, né? Dom de profetizar, e também ele dedica um capítulo inteiro de 1 Coríntios, que é o capítulo 13, para falar sobre o amor, né? O dom do amor, esse que é o maior dom. Então, a gente deve tomar cuidado, né? Nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, sim, mas de que maneira? A gente tem esse probleminha aí com nossos irmãozinhos pentecostais, né? Os irmãos pentecostais, eles costumam falar de nós, né? Que nós somos muito frios, né? Vocês são muito frios, né? Vocês cantam, o Lael precisa ficar falando aí, canta mais alto, né? Na igreja pentecostal não precisa disso, né? Os irmãos já são, né, avivados ali, né? E aqui precisa, né, ficar incentivando, vocês são muito frios, mas a gente se defende, fala assim, não é que a gente é frio, é que a gente é mais sensato, a gente pensa mais no que vai falar, como vai cantar, né, e tudo, esse é o nosso jeito, né? E por outro lado, nós, né, podemos dizer para os irmãos pentecostais, né, falando para os irmãos pentecostais, olha, cuidado com as suas emoções, né? Não sejam tão emotivos. É bom ser emotivo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com as emoções, porque de repente as emoções podem fugir do controle. E a Bíblia está dizendo, né? O próprio Paulo dizendo aqui, né? Olha, o espírito do homem ele tem que ser sujeito ao homem, né? Se você começar a falar em línguas aí de repente e não tem ninguém para traduzir, então manda calar. Então é o Espírito Santo que está falando através daquela pessoa que está falando em línguas, mas não tem ninguém para interpretar. A gente não sabe, a gente deduz que é o Espírito Santo que está falando, mas não tem ninguém interpretando, manda se calar.
É isso que Paulo fala. E ele diz que o espírito do homem tem que estar sujeito a ele mesmo. Então, é assim que nós pensamos. E não adianta, os pentecostais, nossos irmãos pentecostais vão continuar a ser emotivos e nós vamos continuar sendo, nós nos denominamos sensatos, né? Mas eles muitas vezes falam que somos frios. Mas a gente se dá bem, né? A gente consegue ficar juntos, a gente consegue conviver, né, com nossos irmãos. Mas é isso que fala aqui sobre Pentecostes, e eu achei importante trazer estas considerações, porque às vezes nós temos dúvidas, né? Será por que tem igrejas que são assim? Por que se chamam pentecostais? Então, aqui, Atos 2 está explicando tudo isso, e se a gente for analisar estas coisas, a gente vai ver que a manifestação do Espírito Santo não é necessariamente em coisas assim estrondosas, né? Mas o que na verdade é importante, quando Deus se manifesta, quando o Espírito de Deus se manifesta, é para coisas boas ou é para coisas ruins? É claro que são para coisas boas, né? E os frutos do Espírito Santo são bons ou são ruins? São bons. Então o que importa no final são os frutos. Jesus falou isso, não é? Você conhece a árvore pelos frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. E uma árvore boa não vai dar maus frutos. Você já decorou quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se tiver esses frutos, são frutos do Espírito. Se não for, não são frutos do Espírito. Deus nos abençoe, que todos nós possamos ser cheios do Espírito Santo, assim como a igreja que foi inaugurada ali no dia de Pentecostes.